Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Neemias 6. Vamos ler do 6 somente até o 3. Eu leio um e a igreja lê outro, pois a minha voz está indo embora, amém? Vou estar lendo. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate, Gesem, Belém, juntamente nas aldeias do vale de Ouro, porém tentaram fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Somente até aqui a igreja pode se sentar e as palmas louvam ao Senhor. Estou tremendo, mulher. Amém? Eu peço que a igreja não olhe para mim, pois eu não tenho passado muito bem. E a minha voz às vezes oscila. Aí às vezes pode ser que dê um ataque de tosse, que está bem difícil. Eu, quando soube que ia ministrar, o Senhor já tinha colocado Neemias no meu coração. Aí eu acho que eu já até ministrei sobre Neemias, mas quando o Senhor nos ordena, a gente vai lá. E aí eu fui ler, e o Senhor só me mandou ler somente até o 3, porque a gente já conhece essa história. Mas nós vamos voltar no primeiro capítulo, aonde nós sabemos que Neemias, ele era o copeiro do rei, e ele estava lá, trabalhando, tranquilo, e nesse tempo o povo de Jerusalém estava lá, já tinha sido queimada a cidade, já tinha sido tudo derrubado. E aí veio alguém de lá e trouxe a notícia que a cidade estava destruída. E aí, quando eu leio esse capítulo, eu já me chama a atenção de como Neemias se comoveu com essa situação. Porque ele era de lá, mas ele não estava lá. E aí, a gente vê ele ali, né, quando recebe a notícia, fica triste. Ele se entristece tanto. E aí eu fiquei pensando, falei, se fosse nos dias de hoje, muitas das vezes a gente vê como está a situação de alguém, fica sabendo, até mesmo a igreja, às vezes estamos ali vendo que precisa de algo, mas a gente também se entristece, mas não como Neemias. Porque no entendimento que o Senhor colocou no meu coração, Neemias, ele sentiu a vontade de ir, porque o Senhor pôs nele. Mas eu e você, às vezes, sabemos da situação do outro, sabemos da situação que se encontra, às vezes, a obra do Senhor, mas a gente até sente a vontade, mas não vai. E ele se entristeceu, tanto que o rei percebeu, porque ele já trabalhava ali, o rei já o conhecia, e quando ele se apresenta para o rei, para poder estar ali servindo o rei percebe aquela tristeza. E aí o rei pergunta e ele explica a situação. E ele pede permissão para estar indo lá. Aí eu estudando ontem e o Senhor ele colocava no meu coração. Neemias, ele poderia ter ficado sabendo da situação que se encontrava, mas ele poderia ter continuado no lugar dele. Para que eu vou sair daqui e vou lá? O que eu vou poder fazer? Sendo que lá tinha um monte de gente, todos estavam sofrendo, todos estavam tristes, ninguém ali sentiu o mesmo que ele. Então, por que ele ia sair do trabalho dele, do cargo dele, da ocupação dele? É a mesma coisa nos dias de hoje na nossa vida. Por que eu vou deixar os meus afazeres para ir fazer a obra do Senhor? Por que eu vou deixar de fazer por mim e vou fazer para o próximo? Mas Neemias não pensou assim. Ele foi, conversou com o rei enviou cartas e ele foi. Vamos se dizer assim, eu pensando comigo, algo novo. Né? Ele não sabia o que ele ia encontrar lá, mas ele foi. E aí a gente chega no capítulo 6, aonde ele chega lá, o Senhor vai na frente, o Senhor vai com ele,
Porque a estratégia foi do Senhor, o Senhor usou ele, o Senhor colocou a vontade dentro dele para fazer. Porque quando eu e você sente a vontade de fazer algo para o Senhor, não é porque eu e você somos bonitinhos e queridinhos, não. Não é porque eu e você quer, porque foi o Senhor que colocou. Hoje nós estamos aqui não porque nós queremos, porque o Senhor colocou a vontade em nós e nos trouxe, porque foi difícil. Eu falo por mim. Hoje passei mal, achei até que eu ia para a glória. Eu falei, acho que eu vou ver Jesus antes de todo mundo. Passei muito mal e estou até agora. Eu estava aqui no altar comentando com o presbítero que eu estou tremendo. Eu falei, eita, eu vou morrer. Já estou indo para a glória. Mas a gente estamos aqui. Mas porque foi na nossa força? Não. Eu creio que para cada um de vocês também foi difícil. Mas o Senhor, ele marcou um encontro com a gente. E ele dá a estratégia, ele prepara o momento, ele prepara o dia. E ele preparou este dia para falar comigo e com você. Eu poderia ter pegado e mandado mensagem e falado, bispo, não dá para ministrar. Porque eu não estou bem. Só que a obra é dele. Ele que falou para fazer. Por que eu vou falar eu não estou bem? Se ele achar que vai chegar a minha hora e ele vai me levar, que assim seja feita a vontade dele. Mas eu não posso ficar dando desculpa para fazer a obra do Senhor, como Neemias. Neemias não deu a desculpa. Ele poderia, gente, eu estava dentro do palácio, servindo o rei, lado a lado com o rei, eu vou lá levantar muro, eu nem estava lá, mas ele foi. Ele obedeceu a voz do Senhor, porque o Senhor já tinha falado com ele. E aí nós sabemos que ele está lá fazendo a obra. E quando ele começa a fazer a obra, o inimigo se levanta. Só que nós não vamos falar do inimigo carnal, nós vamos falar do inimigo das nossas almas. Porque aqui eram pessoas, mas quem estava usando ele era o inimigo das nossas almas. Às vezes a gente se ira com o irmão, o irmão está me perseguindo, alguém da minha família está me perseguindo, eu não vou com a cara, mas não é ele. A gente tem que entender que não é a pessoa. Quando a gente se levanta, se posiciona para trabalhar para o Senhor, o inimigo das nossas almas, ele também vai tentar fazer algo para nos parar. Então, aquele que estiver na brecha, dando brecha para ele, ele vai usar. E aí vem o crente e fica com raivinha do irmão, fica com birrinha. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã. Mas não é contra a carne que a gente está lutando. Ele sabia disso. O que me chamou a atenção nessa palavra é que Neemias continua ali. Enviaram, estão falando com ele. Mas ele não parou para dar atenção. Ele não sequer olhou para trás. E eu e você, qualquer coisinha já quer parar. Qualquer coisinha a gente já... Opa, deixa eu olhar o que a bispa está falando aqui. Porque a gente às vezes deixa, que já foi dito, se não me engano nessa noite, de dar atenção para as coisas do Senhor, para Cristo, que é o centro de tudo. Deixa eu ouvir o que a irmã está falando. Deixa eu prestar atenção ali. Pior ainda se vir diretamente com a gente. Opa, vou parar, quero saber o que a Ana está falando para mim. E nesse momento, a gente tira a mão do arado. E Neemias, ele não tirou a mão do arado. Ele ouviu. Eu creio assim, que nesse momento, ele ali ouvindo, o Senhor deu um entendimento para ele. Porque a gente tem que entender o que é de Deus, o que não é, o que quer tirar o nosso foco. A gente não pode, qualquer coisinha, vou largar. Vou parar. Mas me afrontou. Mas falou. Olha, eu estou aqui, eu vim lá do palácio, deixei o meu chefe, estou aqui fazendo para reconstruir a obra junto com meus irmãos, o muro, desculpa, e estão se levantando contra mim. Vou parar. Ele poderia pensar assim, gente, vou voltar para lá, vou continuar servindo o rei, estou aqui ajudando, e estão se levantando contra mim. Nos nossos dias é assim. Aí a gente é muito carnal e já embirra, já acha ruim, já quer largar. Só que o que a gente não pensa é que a gente está largando e não está fazendo mal para o outro. A gente está fazendo para nós mesmos, que a gente está dando as costas para o Senhor, porque Ele chamou a cada um de nós para fazer a grande obra. Cada um tem a sua obra para ser feita. Problemas a gente tem, dificuldade. Eu aprendi e eu creio assim que durante a caminhada toda, até a volta de Jesus, o inimigo vai se levantar contra as nossas vidas. Porque nós somos bonitinhos? Não. Porque ele quer nos parar. Ele quer
Que nem eu estava hoje ouvindo, eu vim ouvindo as pregações, mas eu vim ouvindo as pregações da Jesus é a Vida, porque eu estou em falta com as pregações. E aí eu vim ouvindo e o Senhor estava falando comigo no trem. A gente às vezes acha que, mas eu fui chamado para ministrar, se eu não ministrar, qual o problema? Outro vai fazer, mas Neemias estava lá, no lugarzinho dele, não estava no meio daquele alvoroço, não estava sofrendo nada, mas ele sentiu porque era o povo dele. E por que a gente não sente quando é o nosso povo? Quando é a nossa igreja, quando é os obreiros, quando é os nossos irmãos, a gente não sente. A gente não consegue falar, nossa, o pastor está passando por isso, ai meu Deus, vou no mínimo orar para ajudar, porque a gente não pode fazer nada. A gente, tô nem aí, o problema é do irmão, o problema da igreja com os pastores. Não, aqueles são um povo só e nós somos um povo só, o povo de Deus. Então nós temos o dever, igreja, de nos preocupar uns com os outros, de sim nos preocupar com a obra do Senhor, de ajudar a obra do Senhor. E não parar e tirar a mão do arado. E muitos crentes nos dias de hoje, não é na nossa igreja, é em geral, estão tirando a mão do arado toda hora. Eu vou cuidar da planta. Alguém olhou e falou, eu vou cuidar mais. Aí vou embora. Aí venho, já passou. Ai, bispo, agora eu já estou bem. Aí o Senhor, porque é o Senhor. Misericórdia da minha filha, manda ela cuidar do copo. Aí lá vai eu alegre, vou cuidar do copo. Aí eu pus o copo aqui, o irmão tirar, eu também já não vou cuidar mais. E largo, gente. Que brincadeira com as coisas do Senhor. As coisas do Senhor é séria. Ele vai pedir a conta para cada um de nós e o que nós estamos fazendo. Neemias foi. E foi até o fim, porque ele construiu os muros. E ele ficou ali, fazendo a obra e ouvindo. Fosse eu há muito tempo atrás, eu já virava para trás, né? Mas, para a glória de Deus e pela misericórdia dele, o Senhor trabalha em nós todos os dias, né? E a gente vai aprendendo. Ele poderia parar, largar, abandonar ou seguir, porque eles queriam que ele fosse com eles. Mas ele não foi. Só que eu e você, muitas vezes, vamos ali, vamos em outro lugar. Sai daí, meu, não estão te dando valor. Ei, quem tem que dar valor é Jesus. Por que nós estamos procurando valor no homem? O homem não tem nada para nos oferecer. Não dá para a gente falar, não me valorizou o pastor, não me deu nem um tapinha nas costas, vou embora. Não é assim, gente. É para o Senhor. Ele deu a resposta para eles, porque queria parar a grande obra. E é isso que o Senhor pergunta para nós. Ei, igreja, por que vocês estão parando com a grande obra? Por que vocês estão estacionando? Por que tiraram a mão do arado? Olharam para trás? Olha para o centro, olha para o alto que é Jesus. Até aqui ele tem nos sustentado e vai continuar. O Senhor, ele falava comigo o quão é importante, sim, da gente aprender a palavra todos os dias. E eu falo por mim, às vezes a gente falha. A gente não medita todos os dias, às vezes não tem um tempo, estamos errando porque temos que ter o tempo para o Senhor, temos tempo para tudo. Mas para parar, para ler a palavra do Senhor, não tenho tempo. Hoje não deu. Eu estou atrasado. Mas nós temos que ter, porque o conhecimento ele é muito importante. A palavra, ela é o que liberta. E ninguém nos engana. Só que eu estava estudando Neemias e o Senhor falava assim comigo. Filha, vocês têm sim que saber a palavra. E tem o dever e a obrigação de aprender a cada dia mais. Mas também tem o dever de viver a palavra. Não basta somente saber. Não basta somente eu vir aqui e falar, eu conheço a palavra, eu sei, mas eu não vivo. Aí o Senhor falou comigo. Pela misericórdia dele, toda vez que ele me usa, sempre é uma palavra forte. E é sempre falando da obediência, falando da renúncia, falando para a gente se converter. Então corta em mim, porque é em mim primeiro. Aí como que eu venho aqui, igreja, vocês têm que obedecer o Senhor, viver a palavra dele. Só que eu não vivo.
Como que eu venho aqui e prego amor? Um tem que amar um aos outros, mas eu não amo meu irmão. Eu não olho nem na cara dele. Como que eu posso vir aqui pregar sobre a fé, mas a minha fé está menor que o grão de mostarda. Eu não estou tendo a fé que o Senhor está mandando eu ter. Como eu posso vir aqui e falar, igreja, nós temos que renunciar tudo, só que eu não renuncio. Aí passa um irmão lá fora, ou até alguém lá de fora, e me vê e fala, aquela irmã estava pregando da obediência, mas ela não obedece. A gente tem que viver a palavra. E é difícil, igreja. Não é fácil. Nós sabemos disso. Eu falo por mim, o Senhor, Ele me ordenou estar aqui. O Senhor, para quem não sabe, me levou para bem longe. Só que Ele disse para mim, tu vai, mas tu vai continuar no ministério. E tem sido difícil, cansativo, exausto. Tem hora que eu falo, Pai, como? Eu poderia falar, não dá. Senhor, o Senhor quis me levar, eu não vou mais. Só que eu tenho que ser obediente, porque a palavra me ordena. E porque quando o Senhor, pela misericórdia dele, me usa, eu venho aqui dizer para a igreja ser obediente. Aí eu não vou ouvir a voz do Senhor? Eu fui. Cheguei lá, queria fazer da minha maneira. Deus já usou minha querida bispa para falar, não faz. Eu fui o caminho inteiro pensando, Senhor, se eu não ouvir a sua voz. Cheguei em casa, falei pro meu marido, Deus falou não, eu não sei como ele vai fazer. Não está sendo fácil, igreja. Porque a gente sabe que para quando o Senhor entrega a bênção nas nossas mãos, a gente também é provado. Quando eles, para entrar na terra prometida, eles sofreram ali, foram provados, nós também seremos. Aí a gente acha, lá vem a bênção. Opa, agora vai ser só vitória. Então eu falo por mim, poderia não obedecer. Como eu disse aqui outro dia, há igrejas em todos os lugares. Mas como até a minha família disse, mas por que você vai lá que tem igreja? Eu falei, pergunta para Deus. É distante. Muita gente nesse ministério, quando nós viemos para cá, deixaram de vir pela distância. E não é tão longe. Eu cansei de vir, 5 anos, né, Jéssica? Nós viemos a pé. Nem meia hora a gente gastava para vir. Gente, eu venho de Franco da Rocha, trabalho o dia inteiro e depois estou aqui. Porque eu sou bonitinha? Não, para a glória de Deus, porque eu não tenho mais força. É Ele que me dá. Por Deus, gente, eu saio todos os dias para ir até o ônibus e falo, Senhor, me dá força, segura na minha mão, porque eu não aguento, porque eu não tenho nem vontade de levantar da cama. Só que Ele me chamou. Ele um dia olhou para mim, viu graça, me tirou do lodo. Por que eu vou falar para ele, não, papai, não vou fazer? Aí vem aqui e prego para vocês que vocês não podem tirar a mão do arado, mas eu sou a primeira a tirar. Então vamos aprender a palavra e vivê-la. Porque nos dias de hoje está muito assim, eu sei a palavra, mas eu não vivo. Porque viver é difícil. Renunciar é difícil. Renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa carne, é difícil. O cansaço, eu sempre preguei que a gente não podia deixar o cansaço tomar conta. Quando eu venho para a igreja, às vezes eu vou para a casa da missionária, às vezes para a casa da cooperadora, eu estou dentro da lotação que vai me levar para a estação. Eu fico, Senhor, acho que eu vou direto para minha casa, porque eu estou esgotada. Só que aí eu lembro que um dia ele olhou para mim e ele me resgatou. Ele me libertou, Ele me curou. E aí eu tenho que fazer. Porque quando a gente está lá fora, a gente faz tudo. E é gostoso, é legal. A gente quer fazer mais, né, Jefferson? A gente quer fazer mais. Vamos até às 5 da manhã. Não, vamos até às 10. Se deixar, vamos virar às noite. E quando chega na presença do Senhor, estou cansado. É normal estar cansado, somos carne, igreja. O corpo cansa, a mente. Eu estava comentando com a moça do meu serviço que a minha mente está cansada por causa da trajetória. Eu não tenho o costume de pegar trem, eu tenho que pegar, eu vim amassadinha, igual uma sardinha. E aí, quando eu saio da estação, eu falo, misericórdia, eu sobrevivi. Mas eu estou aqui porque Ele merece, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Porque Ele me fez uma promessa e Ele está cumprindo. Só que não é porque Ele vai cumprir que eu tenho que parar. Já fez, agora eu vou tirar minha mão do arado e vou ir. Não,
Aí nós temos que continuar. Eu estava vendo a pregação do pastor Marcelo. Temos que voltar para agradecer. E não fazemos isso nos dias de hoje. Murmuramos, reclamamos e tiramos a mão do arado. A palavra, ela é muito importante. E a gente tem que aprender. Na nossa época, nós aprendemos... Eu falo amarra, mas acho que vocês vão entender. Nós estávamos no comodismo. Só vínhamos, louvávamos e ficávamos sentados. Estava muito bom. Mas veio a pandemia e começou o culto dos lares. E aí todo mundo teve que pregar. E nós nunca tínhamos pregado. E não tinha como correr para a bispa, para os pastores, porque estava cada um na sua casa. E agora, nós chorávamos, eu e ela, no telefone. O que vai ser? O Senhor falou o quê? Vai ler, vai estudar, nós dobramos o joelho. Eu lembro que a primeira vez que eu de verdade tive um encontro com o Senhor foi dentro da minha casa na pandemia, lendo Apocalipse. Ali o Senhor me despertou. Eu falei, pai, eu não quero ficar, eu quero ir. E quando chegou o dia da primeira ministração, não sabia nem o que ia falar, porque não é a gente que fala, é o Senhor. E aí Deus tinha me dado Ezequiel 37. E eu estava lá escrevendo o que o Senhor estava pondo no meu coração. Só que a palavra que ele me deu naquele dia era para mim mesmo já. Porque eu teria que profetizar, porque meu marido e meu filho foi testado com Covid. E eu tendo que pregar. Profetiza, igreja. Então a gente tem que viver a palavra. Nós temos que passar. Não dá para vir aqui, igreja, profetiza, mas eu corro, e agora, pastor? O que eu faço? Eu profetizo na vida da irmã, mas na minha eu não profetizo. Então a gente tem que conhecer, temos sim, como diz aí fora, que comer a palavra, temos sim, a gente aprende, a melhor revelação e resposta está na palavra do Senhor, é a Bíblia. Não há algo melhor. A gente aprende, o Senhor nos exalta, o Senhor nos ensina, Ele nos chama a atenção, nos mostra a direção e a gente sai cada dia mais saciado. Só que se a gente não vigiar, a gente morre. Porque o inimigo das nossas almas, ele também conhece a palavra. E eu vou provar na palavra. Ana, põe para mim Lucas 4. Pus 4, não, eu acho que é Lucas... Põe Mateus mesmo, filha. Mateus 4, porque Lucas é mais complexo. Isso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Somente até aqui, filha. Só para a gente entender que Ele conhece a palavra. E se eu e você se vangloriar, eu conheço, que a gente não conhece. Nós estamos aprendendo a cada dia mais. Ele vai nos enganar, porque Ele foi até Jesus e usou a palavra. E Jesus rebateu, porque Jesus é lindo e maravilhoso. Com a palavra. Então, a gente tem que vigiar. Não dá para mim falar, olha, eu sou missionária, eu conheço a palavra. Aí vem ele também e conhece. E aí vem aquela vanglória. Eu sei, eu sou, nós não sabemos nada, eu sou, é somente Deus. E ele está aqui neste lugar. Falando para a gente se alertar. Conhecimento demais mata. Então vamos conhecer a palavra, mas vamos viver. Porque é o que o Senhor falou para mim, tem que conhecer, mas viva. Eu falei, Jesus, é tão difícil viver. Porque o Senhor, Ele fala muito comigo da renúncia, eu tenho que me renunciar a mim mesma todo dia. Eu sempre fui uma pessoa muito estressada. Eu nunca nem gostei de ouvir alguém aumentar a voz comigo um pouquinho, e eu tenho que renunciar isso todo dia. Tenho que aprender a me calar, coisa que quando você falava lá, eu já estava falando o alfabeto inteiro. Não é fácil, às vezes eu falo, Jesus, dentro do ônibus, igreja.
Às vezes eu me irrito com as pessoas, eu tenho uma vontade de abrir minha boca. Aí o Espírito Santo, cala a boca, né? Fica quietinha que tu é serva de Deus. Aí eu respiro, falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque não é do outro, é de mim. Porque nós somos espelhos. Nós estamos sendo observados, tanto pelo inimigo das nossas almas, que está ao nosso derredor, como por os que estão lá fora. Como que eu vou chegar em alguém para pregar a palavra do Senhor se eu não vivo? Se arrependa, bando de víboras. Mas eu não me arrependi ainda. Eu venho e faço como eu quero. Aí quando o pastor ou a bispa me chama a atenção, eu fico brava que vou embora. Aí tem alguém que veio ouvir a palavra, fala que aquela irmã estava pregando, ela aprontando. Olha ela lá, discutindo na rua, falando palavrão. Olha ela lá, fazendo sei lá o quê. Então a gente tem que vigiar, porque estamos sendo observados, igreja. E ele está todo o tempo ao nosso derredor, porque ele não... Às vezes eu entendo assim, ele não quer nos tirar. Ele quer nos parar aqui dentro. Para a gente ficar estacionado, frio espiritualmente. E o Senhor falar e a gente não absorver. E ele nos matar e a gente ficar aqui. Ah, eu vou lá no culto e Deus não fala comigo. Não acontece nada do que foi falado. Eu oro, Deus usa a bispa, mas não acontece. Só que eu já morri, eu estou frio. Estou parado dentro da casa do Senhor. Nós não fomos chamados para ficar estacionados, não. Nós não somos estátuas, nós somos vasos. Que o Senhor todo dia quer derramar o azeite dele e encher até transbordar. Só que eu acho que os vasos estão tampados, porque não está mais caindo o azeite dentro. Porque o coração está duro, está igual de Faraó, está fechado. Eu venho aqui e louvo, abra o seu coração, mas o meu está trancado com 7 chaves para o Senhor. Da mesma maneira que eu entro, eu saio. A culpa é do Senhor? Não. A culpa é da igreja? Não. A culpa é minha. Eu olho para os meus problemas. Ah, mas eu busco o Senhor, eu oro, eu jejuo e nada acontece. Mas eu já olhei para dentro de mim? Já vi o que eu estou fazendo? Aonde eu estou errando? Daniel foi para a cova dos leões. O Senhor o livrou, mas ele era obediente à palavra do Senhor. Ele era fiel e ele não temeu. Se fosse nós... Eu sou misericórdia. Para a cova do leão com 3, acho que era 3, né, gente? Se não for, me perdoe. Eu ia temer, ia correr. Ó, não pode orar. A gente já não ia orar nem em pensamento. Está decretado, proibido orar a qualquer Deus. Nossa, nem em pensamento eu ia orar. Ah, não, vamos orar mais não, que vão me matar. Então, o que a gente está sendo? É tanta brincadeira nos dias de hoje com as coisas do Senhor. Tantos que dizem eu sou, eu faço, eu aconteço, só que quem faz é o Senhor. Eu e você não fazemos nada. Somos pó. Vamos voltar. Nós não temos nada. Nem o que eu tenho hoje é meu. Nada é meu. Tudo é dele, para a glória dele. E é por ele. Oh, aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma guerra espiritual. Eu creio que naquele momento Neemias também passava por isso. Mas ele não parou, não olhou para trás e não tirou a mão do arado. Ele continuou. Foi caluniado, né? Mas ele continuou. E o que a gente vê no meio da gente, ah, falou isso, ah, eu já estou revoltado. Ah, eu já quero ir embora, eu já quero brigar. Ai, ninguém gosta de mim. Ei, quem tem que gostar de você é Jesus. E ele te ama, porque ele te chamou, te escolheu, te lavou, te limpou e hoje você está aqui e você está preocupado se alguém gosta de você. Olha para Jesus. Eu sei que eu sou muito difícil. Nem eu gosto de mim. Eu não agrado as pessoas e nunca agradei. Mas isso nunca me entristeceu. E hoje muito menos. Porque quando alguém não gosta de mim, ainda mais por causa da obra, eu falo, Senhor, graças a Deus que eu então estou te servindo. Porque se eu estiver aqui agradando todo mundo, eu estou desagradando a Deus. E nós não fomos chamados para agradar o homem.
Então para de se preocupar em fazer as coisas para agradar o homem, para chamar a atenção do pastor, da bispa, do irmão. Para de querer brilhar, porque quem brilha aqui é Jesus. Ele é o único, é o centro de tudo. Ah, mas eu não vou mais na igreja porque os irmãos não falam comigo. Ah, porque não gosta de mim, gente. Nós temos que parar de tomar leitinho e começar a comer feijoada, porque Jesus está voltando. Vamos sair do comodismo, vamos fazer como Neemias, colocar a mão no arado. Ei, vamos parar de esperar, pedir para você fazer. Missionária, você pode fazer? Você tem que estar disponível para fazer. Olhar e falar, ó, precisa limpar a cadeira, eu vou. Ah, hoje não. Ah, quem vai dirigir não veio. Eu dirijo. Ah, eu vou arrumar a cortina e ninguém faz. Faz você. E aí a gente chega aqui, fica só assim, aquilo, mas não faz. Quando recebe a oportunidade, nega. Quando chama para louvar, não louva. Quando chama para pregar, eu não posso. Vamos parar com isso. A obra está aí. E o Senhor está procurando os ceifeiros para poder trabalhar. E eu e você estamos... Quero ficar sentado. Estou com raivinha hoje. Mexeram comigo, eu não estou bem. E o que o Senhor tem a ver com isso? Eu não estou bem. Foi Ele que falou, ó, vai lá e faz. Se você não está bem, se vira. Ele fala que Ele te chamou e Ele vai te capacitar. Ah, mas eu não tenho força. Mas não é na sua força, é na dele. Neemias não olhou para quem ele era, aonde ele estava. Ele foi para a obra. Chegou lá, foi chamando um, foi chamando o outro, foi todo mundo tendo uma comunhão. E temos que viver essa comunhão. E estamos em falta com essa comunhão. A comunhão só é, ai, fulano não veio hoje, por que será? Mas na hora de ajudar, não posso. Ah, o irmão não veio mais. Cadê que vai atrás do irmão? Ah, já deve estar no pecado, já caiu. Cadê a comunhão? A união da igreja. Nós não estamos se preocupando com os que estão lá fora. Nós estamos somente se preocupando com nós mesmos. Tantos precisam ouvir a palavra do Senhor. Às vezes precisa de um abraço. E eu e você, ai, hoje não dá. Manda outro. Vamos se preocupar. Vamos atrás daqueles que se perderam, que se afastaram. Ah, mas eu vou fazer o quê, missionário? Ei, Jesus te ama. E Ele está sentindo a sua falta. E a gente não faz isso. Eu falo por mim. Quantas vezes eu passei perto de algumas pessoas e eu sabia que eu tinha que falar e eu, covarde, não falava. Depois o pai me pegava e falou, Jesus, por que nós somos assim? Amedrontados. Ah, mas eu não sou ninguém. Não somos mesmo, não. Mas é por isso que Ele nos chamou, para Ele nos usar. Não é a gente que vai usar Ele. Então, quando o Senhor colocar no seu coração, te falar, ó, vai fazer, faça. Faça como Neemias. Vá para a obra, coloca a mão do arado e não tire, igreja. Não é tempo mais de tirar. De, eu vou, depois eu volto. Eu faço, eu não faço. Entregou, mas, não. Eu não queria fazer esse trabalho, eu queria outro. Vai fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. E faça com excelência, com amor, com dedicação. Nós aprendemos. E um dia a gente vai ter que estar ensinando os nossos filhos. E vamos ensinar o quê? Ó, filhos, se alguém olhar feio para você, você sai de lá, tá? Se alguém não te der oportunidade, você não volta mais lá. É isso que nós vamos ensinar para a nova geração? Eu não aprendi isso. Para a glória de Deus, desde quando eu cheguei nesse ministério, nós fomos alimentados com feijoada. Eu falo com muita felicidade. Não me deram leitinho, não. Muitos pensam que davam leitinho para nós, mas não davam, não. E aí o Senhor, muito mais, porque aí o Senhor já dava cajadada, né? Ó, eu sempre falo que eu olhava para as pessoas. Queria ser um pouquinho daquilo que era. Mas ninguém é igual a ninguém. Quando o Senhor chama, cada um tem o seu chamado, cada um vai fazer do seu jeito. Então vamos parar de falar, eu quero ser igual o pastor Reginaldo. Seja igual a Jesus. Olhe para Ele, imite a Jesus. Nós queremos olhar para o homem e falar, quero ser igual ao homem. O que o homem vai dar para você? Vai fazer por você nada. O homem nos chuta, nos abandona, nos xinga. É usado também para nos apontar como inimigo das nossas almas, que está todo o tempo esperando a gente deslizar. Você é isso, você é aquilo.
Quantas vezes o inimigo da nossa alma quer nos acusar pelo que a gente foi? Mas o Senhor, Ele não nos acusa, Ele nos chama pelo nome. Eu já ouvi falarem para mim: ah, quem é você? Você era uma drogada. E você acha que eu achei ruim? Fui discutir? Eu era, para a glória de Deus, mas Ele me libertou. E eu estou aqui por isso. Na hora, eu pensei, meu Deus, mas depois eu falei, a pessoa tá certa, eu era mesmo. E aí o Senhor olhou para mim, lá, sendo nada, não tinha trabalho, não tinha nada, nem eu sei o que eu tinha, nem vida, né? Que a gente tem vida com Jesus. Estava lá achando que eu estava vivendo. E o Senhor olhou para mim e me tirou a cada um de nós, nos libertou, nos trouxe aqui hoje. Então vamos ser Neemias, vamos olhar e falar, precisa ser feita a obra, eu vou, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Não espera não o pai ficar mandando, não espera o pai usar os pastores. Ai, bonitinho, você pode fazer isso? Nós somos chamados para Deus pedir permissão para nós? Não. Ele nos trouxe para nós servirmos a Ele. Um servo, ele não... O Senhor dele não vai lá e fala, você pode. Não, vai e faça. E o Senhor está mandando eu e você fazer. O que missionar? A obra do Senhor. Com excelência, colocar a mão no arado, não olhar para trás. Não é tempo mais de estacionar. Não é tempo de parar, não é tempo de voltar. O tempo está curto, pode não dar tempo de você voltar. Pode, o momento que você achar, agora eu estou preparado, porque é essa palavra que nós usamos, né? Mas quando eu estiver preparado, eu vou. Não dá tempo. Como foi dito, Jesus pode voltar para mim. Vocês continuaram, eu bater as botas aqui, fui. Aí vai eu lá, eu não tive tempo, estava esperando eu ser preparada. Desde quando Ele nos chamou, Ele já está nos preparando. E não dá, gente, para ser preparado ficando quietinho, sentado, não. Tem que estudar a palavra, tem que fazer, tem que servir ao reino. O Senhor não chamou a gente aqui para ficar pensando, ai, quando vai ser a volta de Jesus amanhã? Não interessa, Ele vem aí, então faça aquilo que Ele chamou você para fazer. Se arrependa, volte para o Senhor, firme os seus passos, faça aquilo que Ele te chamou para fazer, não olhe para o homem. Se a gente olhar para o homem, a gente volta para trás. Porque às vezes as pessoas nos julgam com o olhar, precisa falar. E aí a gente, ai, vou sair porque o irmão me olhou de um jeito. Mas quem te chamou foi Jesus. Deixa o irmão olhar. Quem sabe ele está te olhando que nem eu olhava para o povo. Um dia eu quero ser igual àquela irmã. Ah, mas eu acho que fulano não gosta de mim. Pois goste do fulano, você vai lá dar paz, fala, Jesus te ama, Deus te abençoe. Não faça birra com o Senhor não, porque a gente vai sofrer. Vamos ser Neemias. Vamos ter comunhão, vamos nos juntar para levantar o muro, para fechar as brechas, igreja. Porque se tiver brecha, o inimigo está rodeando e ele vem dar rasteira. Aí depois, ai, não consigo mais. Ai, tá vendo? Ninguém me ajudou. Mas você mesmo não se ajudou. Você mesmo não se esforçou para fazer aquilo que o Pai quis. Não espere alguém te dar a mão e falar, vamos caminhar junto, caminhe com Jesus. Não deixe Ele lá atrás, nem na sua frente sozinho, ande com Ele. Está sendo muito difícil, igreja, para mim, tudo. Que eu sou difícil, é que nem eu falo, não é o lugar, não é as pessoas, sou eu. Eu sou muito difícil de me encaixar nos lugares, então eu às vezes coloco obstáculo. Mas eu sei que o plano é dele, que ele vai fazer. Então eu tenho que seguir. Eu chego em casa e falo pro meu marido, nossa, estou toda moída, já quero ir dormir. Às vezes não consigo nem conversar com as crianças, de tão cansada. Mas eu não largo o meu Jesus. A gente pode largar, mas enquanto ele me dá força, eu continuo com ele. Porque eu sei o que ele faz por mim, não é nem o que ele fez. O que ele fez, ele continua fazendo. Então eu tento, no meu limite, estar ali me esforçando para fazer aquilo que ele me chamou. Mal eu tenho voz, graças a Deus eu não tossi. Mas eu falei, Senhor, eu vou lá. Se eu não conseguir, o Senhor levanta outro para fazer. Mas eu estou aqui. Então vamos nos disponibilizar ao Senhor. Vamos voltar a pôr a nossa mão no arado. Vamos parar de dar desculpa.
Vamos parar de fugir das coisas do Senhor. Você é um chamado, é um escolhido. Cada um que está aqui, o Senhor escolheu para fazer algo, desculpa. E nós ficamos pensando, mas não, são tantas coisas. Mas é tanta correria, meu problema lá em casa. Todos nós temos. A gente estava conversando hoje, eu e a cooperadora, que a luta do irmão, às vezes, para nós parece que não é nada. Mas sempre o irmão, a luta dele é difícil, às vezes, mais que a minha. Às vezes eu não suportaria a sua luta, você não suportaria a minha. Então, de vez a gente ficar com mimimi na casa do Senhor, vamos nos unir, vamos dar as mãos, fazer a obra do Senhor. Já não se prega tanto lá fora. Eu lembro que na minha juventude, onde você passava, tinha crente pregando. A gente fugia, né, Natália? Então, tinha crente, opa, lá vem o crente falando desse Jesus, não é? Ó, e hoje a gente não vê. E os crentes somos nós. A gente quer vir aqui, bonitinho, queremos louvar, adorar, pregar, queremos sapatear no reteté, mas ir lá fora ganhar alma nós não queremos. Fazer a obra do Senhor, nós não queremos. Por quê, missionário? Porque a gente está cansado. A gente não tem mais tempo, não tem saúde. Meus filhos me consomem, meu marido, meu trabalho, o cachorro, o gato. E as pessoas lá, as almas clamando. E eu e você parado, fechamos a nossa Bíblia. Guardamos nossos talentos, nossos dons. Um dia falaram de Jesus para mim. Falaram para você. E nós estamos falando de Jesus para alguém? Estamos falando que ele é bom, que ele salva, que ele cura, que ele liberta? Estamos dando o nosso testemunho? Às vezes não, porque o nosso testemunho não iria trazer ninguém para a igreja. Às vezes o meu testemunho espantaria alguém para fora. Algum tempo atrás, igreja, espantaria mesmo. Mas para a glória de Deus, o Senhor, ele me trata todos os dias. Ele me molda, ele trabalha dentro de mim e me mostra que não é assim. Um dia eu estive lá, oraram por mim, falavam para mim de Jesus, e hoje eu estou aqui, mas eu não estou lá falando de Jesus para o próximo. A igreja está ali precisando de algo, vai ter uma festividade, de vez a igreja se unir, dá para contar no dedo quem vai estar aqui. Na hora que pergunta, quem pode? Todo mundo levanta a mão, e não é agora. Tem, para a glória de Deus, 10 anos que eu estou na Jesus a Vida, e nesses 10 anos é assim. Mas na hora mesmo de botar a mão no arado, dá para contar no dedo. Ninguém quer fazer a obra do Senhor. Ninguém quer cuidar da casa do Senhor. Ninguém quer estar em comunhão para que a obra do Senhor cresça. A obra do Senhor não vai ficar parada porque ele vai levantar outros. Mas se a gente se unir, a igreja precisa de pintar. Nós não temos dinheiro para o pintor. Bora nós pintar. Precisa lavar a igreja. Só eu. Se ninguém puder, vem você mesmo. Já lava, já fala com o Senhor, já chora, já sente a presença, já dá lugar sozinha, melhor ainda, que ninguém vai ficar olhando. Vamos fazer a obra do Senhor. Neemias foi. Ele construiu os muros em 52 dias. E o Senhor fala, ei, vai lá falar do meu amor. Eu não. Hoje não dá. A gente corre. Ei, você que ainda não conhece o amor de Jesus, hoje ele está te convidando para conhecer. Você que parou, que se afastou, hoje é o momento. O Senhor está te estendendo a mão, está falando, vem filho, que o muro está aí para ser construído, vamos fechar as brechas, vamos nos unir. Ele vai voltar e quer levar cada um de nós. Mas nós estamos se esforçando, não. Nós só estamos esperados com o pratinho na mão. Vem Jesus. Vamos fazer com amor, com excelência. Não vamos esperar alguém pedir, não. Missionária, você pode orar por mim? Ora logo. Hoje não tem quem vai pregar. Eis-me aqui. Não sei nada, mas quem vai falar é o Pai. Nós não sabemos, igreja. Eu tinha tanto medo quando alguém falava, você não tem um chamado para a vida. Eu falo, meu Deus, eu vou fazer o que ali? Não sei falar, não sei cantar, não sei nada. Até eu entender que não é eu, é o Espírito Santo. Que eu não sei mesmo não. Mas tudo é Ele, é por Ele. Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele quem fala, põe a palavra. Foi tão corrido esse dia
que para mim estudar foi algo assim que eu não gosto, eu gosto de estudar com muito mais tempo, mas era nos pouco tempo. Falei, Senhor, na hora que eu estava aqui ajoelhada, eu falei, Pai, me perdoa, porque foi um estudo tão correndo, mas o Senhor é tão maravilhoso que a palavra é dele, e é ele que fala. Não escrevi nada disso aqui, nada, igreja, porque é ele. Então para de ficar estacionado, falando, ai, eu não sei, ai, mas eu tenho medo, ainda não é a minha hora, mas amanhã, é agora que o Senhor está falando. O Senhor quer levantar os obreiros neste lugar, quer levantar o exército. Vocês estão aqui, Ele está preparando. Cada um já tem o dom, já foi entregue. A autoridade está na mão de cada um. Só basta a gente fazer como Neemias. Falar o quê? Falou o quê para o rei? O Senhor envia a carta para mim poder ir, eu posso ir? O Senhor já está dizendo, ei, você pode. Eu te chamei para você pregar, para você louvar, para você orar, para você ganhar as almas. Então só vai, se posicione. Faça aquilo que o Pai quer. Para, igreja, para. Nós somos adultos. A maioria já é crente antigo. Para com essa história. Ai, vou chorar, vou embora. Ai, não quero falar com mais ninguém. A gente atrasa nós mesmo. Não é o irmão. Ai, estou com raiva do irmão. O irmão não está nem aí para você. O irmão está fazendo a dele. Você está aí, às vezes, parado. Ai, eu não vou mais louvar, eu não vou mais pregar, porque a Ana hoje não quer falar comigo. E a Ana está lá fazendo a obra e eu estou aqui, sendo rebelde com o pai. É a desculpa do crente. Do crente não, da pessoa que sai da igreja. Eu saí da igreja por causa do homem. Alguém falou alguma coisa para mim, então me desculpa. Se saiu, não estava com Jesus. Porque o povo fala, o povo olha, é igreja, é hospital, ninguém é perfeito, não. Nem todo mundo vai se amar. Como diz a palavra, a gente tem que se suportar e respeitar uns aos outros. Então não dá para falar, eu parei, eu larguei a obra por causa do irmão. Você largou porque você quis. Você não estava na ligação com o Senhor. Não põe a culpa no outro se você que está fazendo. O erro está em mim, eu estou ali falando, ó, é culpa da igreja, a culpa é minha. Quando eu estava no mundo, eu não dava desculpa. Vamos para a balada, vamos beber, vamos, tá frio, tá chovendo, bora lá. Aí na igreja alguém olha para mim, eu não vou mais. Quando eu cheguei, igreja, eu já vou terminar. Eu vinha com a mesma roupa todo dia. E não era roupa de serva de Deus, porque eu era mundana. Eu vinha com a roupa que eu tinha e com uma sandalinha que eu nunca me esqueço dela, que ela já estava cansada de mim. E quando eu chegava na igreja, no começo eu me sentia mal, porque eu olhava as irmãs todas muito bem vestidas, de salto alto. Eu não gosto muito de salto alto, mas eu falava, nossa, todo mundo lindo e eu aqui, né? Aí foi quando o Senhor ele falou para mim, olha só para mim. Não olha para a roupa do irmão, não olha se você não tem, olha para mim, porque é eu que vou te vestir, é eu que vou te fazer. E foi quando eu coloquei no meu coração, Jesus, eu vou na sua casa para te adorar. Então, quando eu chegava na igreja, eu fechava meus olhos, ainda mais na hora dos louvores, eu não sabia nem quem estava do meu lado. Às vezes as pessoas podiam falar, é fresca, é metida, não fala com ninguém, não. Eu estava olhando para Jesus, para mim não olhar para o irmão e eu não parar. Sem o irmão nem ter culpa. Aí depois eu ia falar, ai, a irmã ia bem vestida e eu parei por causa dela. Então era o meu momento e eu carreguei isso comigo e carrego. Eu sempre com quem está ao meu redor eu falo, olhe para Jesus. Não olha para mim porque eu sou falha. Eu posso errar com você. Somos carne. Olhe para Jesus. Eu tinha vergonha, mas quando eu sentava no meu lugarzinho, para mim só estava eu e Jesus ali. Não me interessava as vestes das pessoas. E com o tempo ele foi fazendo, foi me vestindo. Então vamos olhar para ele e fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Todos nós somos capazes, porque o Pai nos capacita. Então, igreja, vamos nos unir. E vamos construir esse muro. E fechar essas brechas. Mas não vamos tirar a mão do arado. Está ventando, o barco está balançando. Olha para Jesus. Não olha para o homem. Ah, mas o que ele pensa de mim? O problema dele. O que Jesus pensa de você é melhor. E se ele trouxe você aqui, já foi dito, é porque os pensamentos dele é bom. São coisas boas, pensamento de paz. O que o outro pensa de mim não vai agregar em nada na minha vida.
Vamos olhar para Jesus e vamos fazer aquilo que ele nos chamou para fazer da melhor maneira possível, porque o melhor a gente nunca vai fazer, o melhor ele já foi feito, que é Jesus. E ele está neste lugar te convidando. Igreja minha, vem construir o muro, vem fechar as brechas. Se você tirou a sua mão do arado, volte a colocar, mas não tire mais, porque vai chegar um tempo que não vai dar mais para você colocar de novo. Se ele entregou uma obra na sua mão, faça. Não abandone, porque vai ter um tempo que não vai dar tempo de fazer.